Salmo de Asaf, Salmo 83, versículo 1 diz: Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerre os ouvidos, nem fique impassível, ó Deus, porque eis que os teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Muitas vezes somos cercados pelo inimigo. Tribulações, aflições, lutas. E muitas vezes que os males nos sobrevêm, clamamos a Deus e parece que Deus não responde. E é por isso que o salmista diz: ó Deus, não estejas em silêncio, responda-nos, Senhor, fala conosco, Senhor. E a pergunta que fica é: por que muitas vezes parece ou mesmo ocorre o silêncio de Deus? Qual é o propósito do silêncio de Deus? O que nós devemos fazer quando Deus não nos responde? Mateus capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Aquela mulher Ciro-fenícia, lá das cercanias de Tiro e Sidom, ela sabia o mal da sua filha. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Então ela clamava pela filha, sabendo o mal da filha. Irmãos, muitos clamam, mas não sabem o mal verdadeiro que eles têm. Há pessoas com falhas de caráter enormes, terríveis, pessoas que mentem, pessoas que prostituem, que fornicam, que roubam, pessoas que se viciam, pessoas que usam entorpecentes, que clamam a Deus e pedem prosperidade, pedem emprego, alguns pedem até casamento. Este é um dos motivos pelo qual o Senhor não responde, porque está pedindo errado. Ninguém pede: Senhor, converta-me, Senhor, corrija minhas falhas de caráter, Senhor, tira aí o meu nervosismo, o meu medo, a minha incredulidade. Não, querem bênçãos, querem prosperidade. E esse é um dos motivos que faz que Deus se silencie, porque estão pedindo errado. O segundo, aquela mulher sabia muito bem o que pedir. Ela pedia pela libertação da filha, ela descreveu. Mas muitos não sabem o que estão pedindo. Muitos precisam de algo urgentemente e pedem outra coisa. Como foi o caso daquele paralítico na porta do templo, que Pedro e João curaram. Ele tinha uma paralisia. Ele andava coxo desde nascença e pedia dinheiro em vez de pedir cura. E tem muita gente assim. Tem muita gente que vem à casa de Deus pedir bênçãos, mas não pede mudança, não pede transformação.
não pede que Deus corrija falhas do caráter. Isso é a razão porque Deus muitas vezes não responde. O segundo motivo que Deus não responde, que Deus silencia, é que Ele quer que nós perseveremos. Muitas vezes você pede, mas Deus quer que você continue pedindo, clamando, demonstrando fé, não desistindo. Aquela mulher, ela seguia gritando atrás deles, atrás dos discípulos do Senhor. Teve um ponto que o Senhor parou e quebrou o silêncio. Falou lá sobre os cachorrinhos, os filhos e tal. Então nunca pare de clamar por transformação, por entendimento, por sabedoria e por bênçãos. Nunca pare de clamar. Creia na promessa de Deus e persista, persevere, não pare de clamar. Nunca desista. Nunca desista. E nunca desista de ninguém. Não desista do endemoniado gadareno ou dos endemoniados que passarem à sua frente. Nunca desista de ninguém que não conhece a palavra. Tem alguns que conhecem a palavra, né, que zombaram, que fizeram isso. Nós vimos alguns casos que o Senhor os entrega, o Senhor... Mas nunca desista que ninguém que não tem entendimento, que não conhece a palavra. Por quê? Ou para que o Senhor fica em silêncio inicialmente? No meio de algumas lutas, parece que Deus silencia. Mas Ele está trabalhando, Ele está atento, sempre com bons propósitos. Lá em Jeremias 33:3, o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Quando Deus diz isso, Ele não promete resposta imediata. Clama a mim que imediatamente te responderei. Ele não diz isso. Ele diz que vai responder. E Ele também não diz para que nós clamemos um dia só, uma semana só. Então quanto tempo nós temos que clamar? Temos que clamar até o Senhor nos responder. Não parar de clamar. Sabe por quê? Porque muitas vezes o silêncio de Deus também é uma prova para nós. Quanto nós queremos a benção e quanto nós cremos em Deus. Aquele que persevera, ele quer muito a bênção. Aquele que persevera, ele crê muito em Deus. Aquele que não crê, o incrédulo, ele desiste. Clama uma vez, uma semana, vem na igreja um mês e depois desiste, porque não recebeu aquilo que queria. Mas Deus estava querendo dar aquilo que ele precisava. Então muitas vezes Deus silencia, nos provando a nossa fé, provando a nossa perseverança, provando o quanto nós queremos a bênção, a transformação. Quem para de clamar e desiste, não crê verdadeiramente no Senhor. Não, meu Deus é poderoso, Ele prometeu e cumpre. Eu não vou parar de clamar. Eu pararia de clamar se meu Deus não respondesse, não tivesse poder para fazer. Mas Ele é todo poderoso. É Ele que vai resolver meu caso. Eu já tentei todas as alternativas e é Ele que vai mudar a minha situação. Então é por isso que eu não vou parar de clamar. Entendam, irmãos, quem crê clama até a resposta vir. Demore o tempo que demorar.
Porque quem clama com perseverança sabe que a resposta de Deus vem na hora certa, que Deus nunca se atrasa. Entendam? É esse o propósito. Deus quer, irmão, que você verdadeiramente não pare de clamar pelas bênçãos. Você tem que louvar, adorar, mas a transformação, peça a sua transformação, peça a sabedoria, peça a mudança de caráter, peça para que Deus tire o seu nervosismo, o seu medo, o seu ciúme, a sua inveja, o desejo de vingança, o remorso que tem no seu coração. Peça para que Deus tire a mágoa, o rancor, o desejo de vingança. Peça isso com perseverança. Peça para que Deus bloqueie a sua mente dos pensamentos errados. E depois você peça os milagres. Porque muitas vezes, irmãos, você está pedindo dinheiro e Deus tem a cura para te dar. Deus tem a sua transformação, a sua conversão. Então fala: Senhor, muda-me, Senhor. Repita comigo: Senhor, muda, Senhor, o que deve ser mudado em mim, no meu caráter, em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios 10, 13, diz assim a palavra do Senhor: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, junto com a tentação, dará o escape, para que a possais suportar. Deus é fiel à sua palavra. Ele não nos deixa ser tentados, perturbados, atacados, sofrer acima da nossa capacidade. Esse sofrimento que nós enfrentamos está abaixo da nossa capacidade. Porque quando estiver no limite, pode olhar que Ele já deu o escape. E muitas vezes Deus silencia, porque Ele já nos deu o escape, Ele já nos deu a solução. O exemplo clássico é: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, e tu pega essa tua vara e toca no mar. Deus já deu a saída, já deu a vara para que seja tocado o mar se abrisse, já deu o escape. Mas o Moisés estava clamando. Tem muitas pessoas que Deus já liberou a bênção e ela não enxerga. Ela está clamando. Muitas vezes Deus silencia porque Ele já nos deu o escape, Ele já nos deu a solução. Entendam? Deus não vai dar uma segunda vez só porque você não enxergou, irmão. Enxergue, cresça em espírito, enxergue. Ele não vai fazer de novo só porque você não viu, ou só porque você não ouviu, ou só porque você não enxergou. Ele faz uma vez só e nós devemos enxergar a ação de Deus. E Deus age para que nós enxerguemos também, pela sua misericórdia, como Ele fez com Moisés, como Ele fez com Davi, como Ele fez com Daniel. Atos 9, 34. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Irmãos, Pedro não orou por Enéas, não mandou Enéas fazer campanha. Pedro não fez nada a não ser informar Enéas: ô Enéas, levanta daí, né? Jesus Cristo já te deu saúde, toma posse.
Irmão, se Enéas não ouvisse a palavra de Deus através do Pedro, se o Pedro não passasse por lá, porque Deus providenciou isso com certeza, mas se suponhamos que se Pedro não passasse por lá e não entregasse essa palavra para o Enéas, sabe o que ia acontecer? O Enéas ia continuar orando para Deus fazer aquilo que Deus já tinha feito. Irmão, toma posse, irmão. Jesus Cristo já nos deu saúde. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, mesmo que Enéas ficasse clamando, Deus ia continuar em silêncio. E aí Enéas ia falar: Deus não me responde, aí eu devo estar em pecado, ou o Senhor está com o ouvido agravado. Não, Ele não responde porque Ele já fez. Ele já nos curou pelas feridas do Senhor. Então ouça a palavra de Deus, porque Enéas ouviu a palavra de Deus através da boca de Pedro. E saiba o que Deus já te fez e já te deu. Deus te fala: levanta-te, ergue a cabeça, tome posse da sua bênção. Mas Senhor, ainda estou tossindo, Senhor. Vai em frente, já está curado. Mateus 13:15. Diz assim o Senhor: porque o coração desse povo está endurecido, soberbo, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, nem prestaram atenção, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com a mente, o coração, e se convertam, e eu os cure. Está vendo aqui? Primeiro se convertam, depois eu os curarei, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor veio curar os quebrantados de coração. Se não tiver coração quebrantado, não vai ser curado, porque é a soberba. Então o Senhor diz aqui que eles ouvem de mau grado. Irmãos, tem pessoas que ouvem de mau grado. Um outro motivo que parece que Deus está em silêncio e não responde são corações endurecidos, ouvidos tapados pela soberba. Os soberbos ouvem, mas não compreendem, não aceitam, não entendem. Eles querem comandar, eles querem a vontade dele, o entendimento dele. E muitas vezes não aceita a resposta de Deus e acha que Deus está em silêncio. Querem ouvir do seu jeito, querem ouvir aquilo que desejam, que agradam, não aquilo que precisam. Esse é o soberbo. Ele descarta a palavra do Senhor e depois fala: Deus não fala comigo. Deus tem falado, fala principalmente através da pregação. Muitas vezes Deus responde a um clamor através da pregação. Para eles para os soberbos, Deus está em silêncio. Irmãos, resposta da correção, de correção não é para mim não, exortação não é para mim não. Eu faço tudo certinho, eu faço tudo direitinho. Soberbo, irmão, não está ouvindo a Deus. Foi o caso de Saul. Lá em 1 Samuel 28, 6 e 7, o Saul clamava a Deus e Deus não respondia. Não respondia de jeito nenhum. Vamos até lá. 6. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Deus ficou em silêncio. Nem por sonhos, nem por urim. Não era um ritual lá, sacerdotes, e nem por profetas. E o que Saul fez, irmãos? Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram:
eis que em Endor há uma mulher que tem o Espírito do Senhor. O espírito de adivinhar, perdão. Está vendo? Deus não respondia a ele porque ele era rebelde, desobediente. E ele mandou chamar uma feiticeira. Tem muita gente que é assim, irmãos. Ah, Deus não fala comigo, eu vou procurar lá aquela mulher que lê a minha mão. Deus não fala comigo, eu vou procurar aquele que joga o búzio lá. Deus não fala comigo, eu vou buscar aquele que joga a carta lá. Vai procurar demônios, feiticeiros, como diz aqui a palavra. Porque acha que Deus não fala com ele. Deus falava com Saul e ele não obedecia, ele era rebelde. E aí Deus silenciou a ele por causa da desobediência e rebeldia. Irmãos, o Senhor silencia também até que haja arrependimento e obediência, até que não haja mais rebeldia. Sabe por quê? Porque Isaías 59:2 diz que pecados e iniquidades fazem divisão entre o homem e Deus. Por isso o clamor não chega até o Senhor, por isso que há silêncio do Senhor. Há uma barreira, a divisão, pecados e iniquidades, diz a palavra do Senhor. Lá em Mateus 21:23 até o 27, o Senhor não disse, não sei. Há uma pergunta lá sobre o batismo de João. Ele não disse não sei. Ele disse nem eu vos digo. Quando você for perguntar a algo transgressor, zombador, com falta de entendimento, com tolice, o Senhor vai falar, nem eu vos digo. O Senhor silencia, porque Ele sabe que tem maus propósitos no pedido, no clamor. Irmãos, Senhor, eu clamo a Ti para que o Senhor desça fogo dos céus na cabeça do meu chefe que me persegue, Senhor. Você acha que Deus vai responder uma oração dessa, irmão? Porque Ele já respondeu na palavra. Ore pelos inimigos, interceda pelos adversários. É isso, irmãos. Então Deus não vai responder oração tola, oração que quer mal de alguém, oração com malícia até. O Senhor silencia quando há maus propósitos nos pedidos. Em Atos 2, vamos lá em Apocalipse, perdão. Capítulo 2, versículo 7. Diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É aqui que você ouve a Deus, irmão. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Oh, glória a Deus! O Senhor não disse, não sei, Ele disse, quando foi interpelado, não vos digo. Mas aquele que tem ouvido, tem que vir para a casa do Senhor. Porque o Espírito Santo fala aqui, diz aqui, o texto diz, o Espírito diz à igreja, diz através do pregador, o Espírito Santo diz, quem tem ouvidos, venha ouvir a Deus, porque Deus fala, Ele não silencia na casa dele, porque na casa dele vem aqueles que amam, que clamam. Pode vir aí um endemoniado qualquer, mas a maioria vem glorificar, crer no Senhor, e aí Ele fala. Para nós, Deus fala muito quando silencia. No silêncio de Deus tem muito entendimento para aquele que cresce em espírito. Então persevere e enxergue. Tem bênçãos que Deus já te deu e você está na marca lá como Enéas. Você está clamando lá como Moisés. Você fala, Senhor, o Senhor não me responde. Estou aqui
Eu sou o Enéas, teu servo, sou convertido, Senhor. Senhor, eu sou o seu enviado, o seu servo, Moisés. O Senhor fala, vai, marche, já te dei o recurso, já te dei o escape, vai, marche, vai, siga em frente. Pare de clamar a mim, clame a mim por aquilo que ainda não te dei. Tá? Entenda, irmãos, o silêncio de Deus é precioso, ele tem muitas revelações para as nossas vidas. Mas Deus não silencia na sua casa, porque o Espírito Santo de Deus diz à igreja, aqueles que têm ouvido para ouvir, entendimento para ouvir, em nome do Senhor Jesus, vamos clamar a Deus por aquilo que Ele ainda não fez e não deu escape, mas aquilo que Ele fez e deu escape, não adianta clamar porque Deus silencia, é só tomar posse, em nome de Jesus. Amém, igreja?